Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales Barbosa aqui do portal Eu Quero Investir e hoje eu vou ensinar para vocês a como projetar a rentabilidade de seus investimentos. Ou seja, se você investir um valor hoje, quanto vai ter daqui 2, 3 anos ou até no vencimento das suas aplicações. Assim tu vai poder comparar se é melhor um CDB, um LCI, um LCA, uma debênture, entre outros. Além disso, eu quero ensinar vocês a como calcular a rentabilidade acumulada das suas aplicações. Se você investiu lá há 3 anos atrás, qual a rentabilidade que já teve até hoje, qual foi a rentabilidade ao ano, qual a rentabilidade ao mês. Então, vamos para o quadro. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como faz o cálculo de acordo com a equação da matemática financeira. Posteriormente, a gente vai fazer esse cálculo na planilha Excel, beleza? Então vamos lá, a equação que calcula o valor futuro do teu investimento é essa seguinte. O valor futuro é igual ao valor presente, que é o valor investido, que multiplica por 1 mais a taxa de rentabilidade elevado ao prazo, certo? A taxa de rentabilidade ela pode ser tanto pré-fixada como pós-fixada, como vocês já devem ter visto nos seus investimentos. Se ela é pós-fixada, ela pode ser um percentual do CDI ou um índice mais uma taxa, por exemplo, IPCA+, ou CDI+, que é muito comum encontrar nas debêntures e nos CRI e CRAs. Para ilustrar isso, vamos fazer primeiro um exemplo com uma taxa pré-fixada. Então vamos lá. Supondo uma aplicação no valor de R$100 mil por um prazo de 3 anos, sendo um CDB pré-fixado com uma taxa de 11%, a gente substitui os dados na equação. Então, o valor futuro vai ser igual ao valor presente, que é R$100 mil, que é o valor da aplicação, o valor investido, que multiplica 1 mais a taxa pré-fixada dividido por 100, para transformar ela em decimais, elevado na terceira. Primeiro faz a equação entre parênteses, então fica R$100 mil, que multiplica 1,11 elevado na terceira. Fazendo esse cálculo, a gente chega a um valor total da tua aplicação após os 3 anos de R$ 136.763,10. É assim que a gente faz uma aplicação pré-fixada. Agora a gente vai dar um exemplo de como fazer uma aplicação pós-fixada. Vamos fazer agora um exemplo do investimento pós-fixado atrelado ao CDI, que é o mais comum de encontrarmos em CDB, LCI e LCA, por exemplo. Então vamos lá. Supondo um valor de aplicação de R$100 mil por um prazo de 3 anos, igual ao anterior, um CDB pós-fixado com taxa de 115% do CDI e vamos considerar um CDI médio de 8% ao ano. Então, substituindo os valores na fórmula, a gente tem que o valor investido é de R$100 mil, 1 mais a taxa que é o grande diferencial. A gente põe 115 dividido por 100, porque é em percentual, multiplicado por 8 dividido por 100, porque também aqui está em percentual. Isso elevado na 3. O primeiro passo a fazer é primeiro fazer o que está entre os parênteses. Então, primeiro você faz a multiplicação aqui e depois soma com 1. Esse resultado vai dar 1,092. Fazendo essa equação, tu vai chegar num valor final de R$ 130.217,07 centavos. Agora vamos fazer um exemplo também de pós-fixado atrelado à inflação. A maneira de calcular de ambas é igual. Então vamos lá. Considerando um valor de investimento de R$100 mil pelo mesmo prazo de 3 anos e uma taxa de IPCA mais 5%, vamos considerar um IPCA médio de 4,5%. Vamos substituir os valores na equação. Então temos que o valor investido é de R$100 mil, que multiplica 1 mais a taxa. Qual que é a diferença agora? Basta você somar as duas taxas, só que sempre lembrar de dividir por 100 porque elas estão em percentuais. Então você fazendo essa parte que está dentro dos parênteses, chega a um valor de 1,095. Chegando nesse valor, basta elevar ao prazo, que é de 3 anos, e multiplicar pelo valor investido de 100 mil. Chegando a um valor final de R$ 131.293,24 centavos. Agora vamos fazer esses exemplos na planilha Excel que segue na descrição do vídeo. Então vamos lá. Então, como eu comentei, a gente vai ver agora aqui na planilha como é que faz esses cálculos que eu ensinei no quadro, tá? Para isso eu fiz um exemplo. Aqui em cima eu boto as equações que são utilizadas, tá? E vou fazer um exemplo aqui, um exercício. Então vamos lá. Considerando uma aplicação de R$100 mil entre as opções abaixo, qual terá o maior valor líquido daqui a 3 anos considerando as projeções de mercado do Banco Central? O que seriam as projeções de mercado do Banco Central? É a projeção de taxa Selic e de inflação, né? Então como é que faz para ver essas projeções? Primeira coisa, entra aqui no Google, bota aqui Boletim Focus BCB, que é Banco Central do Brasil, certo? Vamos aqui para todas, não nas imagens.
Aqui, ó, relatórios de mercado. Vamos abrir aqui, ó. É feito um a cada sexta-feira, eles fazem e divulgam na segunda-feira. Então a gente vai do dia 15/9, que é o último, que tem as projeções dos economistas, que a gente se baseia para fazer as alocações de investimento e as projeções, tá? Eu particularmente prefiro utilizar a média dos top 5. Esses são os economistas top 5, os que mais acertam nas projeções, certo? Então vamos usar aqui, por exemplo, ó, como meta da taxa Selic para final de 2017, 7,12, final de 2018, 7,09 e inflação 3 ao final desse ano e 4 ao final do ano que vem. Então vamos usar, por exemplo, só nesse exemplo, uma meta de taxa Selic de 7% e uma inflação de 4%. Então vamos vir aqui para a planilha novamente, vamos botar aqui. A opção é um pré-fixado, então não utiliza essas projeções de mercado. Então vamos lá, valor da aplicação, R$100.000. Taxa de rentabilidade, 9,5% ao ano, 9,5%. Prazo, a gente está considerando um prazo de 3 anos. O que é muito importante que eu coloquei aqui? Ó, colocar sempre ambos em mesmo período. Se tu botou a rentabilidade ao ano, colocar o prazo em anos. Se você botar a rentabilidade ao mês, colocar o prazo em meses, certo? Então isso vai ter um valor bruto final de 131 mil. Temos que descontar o imposto de renda. Como é mais que 3 anos, o imposto de renda cai para 15%, que nem essa tabelinha aqui do lado para auxiliar vocês, certo? Então, nesse primeiro caso, no caso 1, a gente vai ter um valor líquido final de 126 mil. Vamos para fazer um pós-fixado, 117,5 do CDI. Valor da aplicação são os mesmos 100 mil, taxa de rentabilidade é 117,5. O CDI do período, que nem a gente viu no boletim Focus, vamos considerar 7%, o prazo 3 anos, vai dar um valor de 126 mil bruto. A alíquota de imposto de renda também de 15%, certo? Outra opção, comparar um CDB com uma LCI, é muito importante, o pessoal tem bastante dúvida e sempre pergunta. Ah, mas a LCI é isenta de imposto de renda, então ela não é mais viável? Vamos calcular, fazer a matemática. Valor de aplicação de R$100.000, taxa de rentabilidade 95% do CDI, o CDI do período também 7, o prazo 3 anos e a alíquota de IR, que a gente coloca agora? 0, porque não tem imposto de renda LCI, certo? Vai dar um valor líquido de 121.306,08. Fazendo um comparativo aqui já, note que o CDB, mesmo com a alíquota de IR, ele se torna mais rentável que uma LCI que não tem IR devido à taxa de 117,5, certo? Vamos comparar com uma debênture incentivada. Vamos considerar um valor da aplicação de R$100.000, a rentabilidade PCA mais 5,2, nem vocês podem ver aqui, 5,2. Vamos considerar uma inflação de 4, né, que a gente viu nas projeções de mercado, prazo de 3 anos. A alíquota de IR, como é incentivada, uma debênture incentivada não tem IR, então a alíquota de IR 0. O governo muitas vezes incentiva algumas debêntures para que o investidor invista nela e invista nas empresas, certo? E por fim, um CRI pós-fixado. O valor da aplicação também é R$100.000, taxa de rentabilidade 1,5, o CDI do período 7, prazo 3 anos, a alíquota de IR 0. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, não tem imposto de renda também, tá? Então aqui a gente tem, ó, das 5 opções, qual que apresentou melhor valor ao final? Olhando os resultados, a debênture, 130 mil. O segundo, o CRI, 127 mil. É muito comum isso, tá? A debênture e CRI têm um retorno um pouco melhor porque eles têm um risco maior. A gente sabe que CDB, LCI e LCA são protegidas pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Já a debênture e CRI não tem essa proteção e tu acaba caindo no risco do emissor. Então a gente tem que o retorno é um pouco melhor. Perguntar, Thales, mas a minha aplicação não é de 3 anos, é de 2 anos e meio. Pode colocar aqui 2,5 anos, não tem problema, ele também calcula. Ah, mas eu tenho uma taxa ao mês, não ao ano. Como é que faz essa conversão? Então, eu botei aqui um extra com uma taxa equivalente. O que é isso? Para você transformar uma taxa que está ao ano ao mês, ou que está ao mês ao ano. Então vamos lá, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do pré-fixado que rende 9,5 ao ano. Então a taxa conhecida que você tem é 9,5. Essa aqui é a equação. A taxa conhecida é 9,5. O prazo que tu quer um mês. Então bota aqui. Qual o prazo que tu tem? Tu tem de 12 meses, que é 9,5. Então coloca, eu tenho 12 meses. A taxa equivalente é de 0,76% ao mês, certo?
O pessoal comenta muito, mas eu quero ganhar 1% ao mês. Quanto que isso é o ano? Então, tu tem uma taxa conhecida, tu quer ganhar 1% ao mês. O prazo que tu quer o ano, então são 12 meses. E qual o prazo que tu tem? Então, 1% ao mês é equivalente a 12,68% ao ano. Não é 12% porque são juros compostos, né? Então, sempre tem a capitalização mensal desse valor, certo? Com essa planilha você consegue fazer diversos comparativos, né? A gente faz muito, o pessoal que investe em bancos muitas vezes tem uma aplicação num CDB que rende, vamos fazer um exemplo aqui, um CDB que rende 85% do CDI, comparado com o CDB que rende 117%, né? Ambos têm a alíquota de 15%. Olha a diferença de rentabilidade de investir num CDB, geralmente de algum banco, aí, e um CDB de uma corretora, tá vendo? Chega a dar um valor bem significativo, de 122 mil para 116, dá uma diferença aí, nesse período de, vamos fazer aqui, diferença de 6 mil em 3 anos, né? Bem considerável, certo? Então, essa planilha vocês vão utilizar sempre preenchendo aqui os campos em laranja, aqui amarelo, né? E os campos em branco e azul já são com as fórmulas, então não precisa preencher, ele já vai calcular automaticamente. Quando você for fazer de um CDB, que pode ser IPCA+, você faz aqui. Quando for alguma aplicação que seja CDI+, você usa esse campo aqui. E os pós-fixados atrelados ao CDI, que é mais comum, tem esses dois aqui para você comparar, certo? E os pré-fixados, o primeiro. Sempre lembrando de colocar ambos no mesmo período. Voltando ao quadro, agora eu vou ensinar vocês a como calcular a rentabilidade acumulada de teus investimentos. Ou seja, aquelas aplicações que tu fez há 2, 3 anos atrás e quer saber quanto rendeu até agora em termos percentuais. Então vamos lá, a equação para fazer esse cálculo é rentabilidade do período, ou seja, o período que você aplicou até hoje, vai ser igual o valor atual da tua aplicação, o valor presente que você tem, dividido pelo valor investido. Desse valor você subtrai 1 e depois multiplica por 100 para transformar em percentuais. Então vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Supondo que você tem um valor investido de 100 mil reais, aí há um período atrás. E hoje o teu valor atual está em 128.500. Então, como é que calcula a rentabilidade que você teve nesse período? Você faz 128.500 dividido por 100 mil, que foi o valor aplicado. Desse valor você subtrai 1 e depois multiplica por 100 para transformar em percentuais, dando um resultado de 28,5% de rentabilidade no período estudado. Aí o período pode ser 1, 2 anos, depende da aplicação que você fez, tá? Isso aqui nós vamos mostrar também na planilha Excel, que está na descrição do vídeo. Então agora eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo lá pela planilha. Então, dando continuidade no segundo exemplo, ainda na mesma planilha, onde a gente calcula a rentabilidade do investimento, né? Então, fiz um exemplo aqui também para a gente conseguir acompanhar. Considerando uma aplicação de 100 mil feita há 3 anos atrás, que hoje tem um valor líquido de 150.300. Pergunta, qual a rentabilidade do período? Qual a rentabilidade ao mês, ao ano e qual a rentabilidade relativa ao CDI? Que é muito importante a gente saber qual o percentual do CDI que estamos ganhando, né? Então, vamos preencher a planilha aqui. O valor da aplicação, 100 mil reais. Isso é muito bom para você acompanhar como está indo os seus investimentos. O valor atual é 150.300. O prazo, 3 anos, são 36 meses. 36 meses. Então, já calcula aqui, ó, a rentabilidade do período foi 50,3%. A rentabilidade ao mês, 1,14%. E a rentabilidade ao ano, 14,55%. Mas isso foi bom considerando com os que a gente tinha 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, um CDI próximo de 14%. Bom, vamos fazer. Como é que a gente vê o CDI do período, né? Vamos entrar no site da CETIP. Vim aqui. Aqui a gente tem um boletim Focus. Vamos botar cetip.com. No Google já vai buscar CETIP. Entrando no site, a gente tem que a taxa CDI hoje está em 8,14. Vamos buscar aqui em mais. Tá? A data inicial. Como é 3 anos atrás, então dia 22/9 de 2014. Vamos calcular. Aqui a gente tem o CDI do período. A CETIP já nos dá esse valor. O CDI do período foi 43,45. Então a gente volta na nossa planilha aqui, botamos 43,45. A gente tem que essa nossa aplicação, que rendeu aí 50.300,
teve uma rentabilidade relativa em torno de 116% do CDI, o que é muito bom, né? A gente encontra títulos com CDBs, com essa taxa de rentabilidade em corretoras. Pessoal, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, os meus contatos seguem na descrição do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho que está aqui embaixo, pois toda vez que publicarmos um novo vídeo você vai receber uma notificação. Um grande abraço e até a próxima!